Vamos lá, vamos começar? Vamos nos colocar de pé, então. Senhor, meu Pai, eterno Deus, quero aqui neste momento, Senhor, agradecer-te pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra, um pouco mais, Senhor, das nuances do Teu Evangelho. Então eu peço que o Senhor possa estar aqui conosco, de maneira que nos esclareça, Senhor, a Tua Palavra e nos esclareça as razões pelas quais o diabo tenta tomar as nossas bênçãos e as nossas vitórias. Então, Senhor, meu Pai, eu quero que através desse estudo possamos ter a nossa fé um pouco mais edificada e embasada na Tua Palavra. Este é o pedido que eu te faço, agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre 3 razões que o diabo tem para impedir assim a nossa adoração, impedir as nossas vitórias, impedir, o nosso curso natural, digamos assim, não é? Já que o homem ele nasceu para ser vencedor, ser vitorioso, para ser uma pessoa, ter a vida eterna e tudo mais. Mas nós temos nosso adversário, assim como um que busca sempre atrapalhar quando nós estamos assim caminhando, não é? É natural ouvirmos pessoas reclamar disso, né? E ou trazer para nós no gabinete alguma relação, né, que tem a ver com o mundo espiritual. E algumas pessoas às vezes perguntam, mas por que eu não faço nada? Eu não faço nada com ninguém, não entendo por que isso, né? É natural que nós queiramos buscar os porquês das coisas, mas nem sempre nós conhecemos. Então, mas hoje nós vamos entender um pouco sobre as razões do diabo para impedir essa nossa vitória, né? 3 razões que o diabo tem para impedir as vitórias que nós temos assim a alcançar. Eu me baseio lá no livro de Salmos, capítulo 92. Vou convidar você a abrir a tua Bíblia lá, Salmos 92, do versículo de 1 a 6. Salmos de número 92. A paz do Senhor, meus filhos, tudo bem? Salmos de número 92, versículo de 1 a 6. Chegamos até lá? Salmos 92, versículo de 1 a 6. Amém? Diz assim: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe e o louco nada entende isso.
Amém? 3 razões para que o diabo tente nos atrapalhar. E eu gostaria de trazer aqui a primeira delas, né? O Salmo aqui diz: bom é louvar o seu nome, né? Podemos traduzir também: bom é adorar o seu nome, né? Uma linguagem mais atualizada. E por que o diabo ele tenta nos atrapalhar? Em primeiro lugar, é porque nós, humanos, adoramos a Deus muito melhor do que ele adorava. Sabemos que o Lúcifer, ele era o regente mor, né, dos anjos que adoravam a Deus. Era ele o responsável musical para estar assim adorando a Deus, segundo vamos encontrar na Bíblia Sagrada, esses relatos. Mas Deus colocou a nós, seres humanos, criaturas feitas pelas suas mãos, para adorarmos a Ele. E nós, apesar de todo o nosso defeito, nós conseguimos adorar a Deus muito melhor do que o diabo adorou. Então, esta já é uma primeira razão para que o diabo tente nos atrapalhar. E vamos ver isso aonde? Vamos ver isso lá no livro de Ezequiel. Vou convidar que vocês abram lá, Ezequiel 28, versículo 13. Ezequiel 28, 13. Vocês estão sem Bíblia aí atrás? Então, olha, tem aqui uma coletânea aqui, ó. Vocês podem até escolher. Tem até de várias cores. É um absurdo, mas é verdade. Ezequiel 28, versículo 13. Então vamos lá, irmã Maída, leia aí pra gente. Isso. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobriram. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os espingardes, e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Amém. Estavas no Éden. Ezequiel 28 vai dedicar esse espaço para demonstrar como era Lúcifer e como ele adorava. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, turquesa, enfim. Aí eles trazem aqui várias pedras preciosas. A obra dos teus tambores, ou seja, e dos teus pífaros em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Se nós continuarmos essa leitura, nós vamos ver essa derrocada de Satanás. Então, ele estava assim, foi criado, foi preparado para ser o adorador mor, para ser o adorador em primeiro lugar, em primeira instância. Porém, ao adorar a Deus, chegou a um determinado ponto em que ele se achou melhor do que Deus. E achava e queria roubar aquela adoração para si. E aí, Deus então o expulsa do Éden e ele cai em terra. Nós, seres humanos, fomos criados para adorar a Deus. Nos salmos em que nós lemos, diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. O que é isso? O que o salmista está querendo dizer? Está querendo dizer que é bom que nós estejamos aqui para render graças a Deus e não esperar essa graça para nós.
Então, quando eu adoro ao Senhor, eu já estou fazendo isso melhor do que o diabo fazia. Porque ele fazia no intuito de usurpar para si o direito de conseguir ser adorado. E aí tem um grande senão aí. Vamos encontrar hoje em dia ainda pessoas no meio cristão, no meio gospel, né? Que hoje se rotula, né? Gospel, tudo é gospel hoje em dia, né? Pessoas que acabam tendendo para esse tipo de coisa. Sabe aquela pessoa que quer receber elogios, quer receber a glorificação, quer receber o tapa nas costas? Precisamos ter cuidado. Eu costumo dizer que o elogio, às vezes, é a pior arma. Porque nem todo mundo está preparado para receber elogio. Quando eu dou aula no curso de obreiros, eu demonstro isso para as pessoas e costumo alertá-los. Cuidado quando baterem nas suas costas e dizendo, poxa, você pregou bem. Cuidado com isso. Às vezes é melhor até receber uma crítica negativa, do tipo, olha, poxa, se fosse você não ia mais por esse lado, porque você não explorou bem isso aqui, enfim. Talvez seja melhor, fosse melhor até receber uma crítica negativa, porque nem todo mundo está preparado para receber, poxa, como você prega bem. Conheço pessoas que começaram na igreja, aqui na igreja, pregando, dava-se uma oportunidade para o sujeito pregar, e o sujeito pregava bem, mas daqui um pouco ele girou para mim, pastor, eu preciso da minha carta. Falei, a carta? Como assim carta? Não, que eu vou para uma igreja, vou para uma outra igreja que vai me projetar para os Gideões. Falei, como assim? Não, vou para os Gideões missionários. Mas você vai o quê? Vai pregar lá? É, pastor, essa igreja vai me projetar lá. Eu só preciso da carta aqui. Então você veja, o sujeito começa a pregar e trazer algumas mensagens de vez em quando. Recebeu alguns elogios. E aí, esses elogios fizeram com que ele acabasse declinando na sua unção, na sua comunhão. Por quê? Porque acaba se perdendo. Então precisamos ter cuidado, porque o primeiro motivo pelo qual o diabo tenta nos derrubar, tenta, enfim, impedir as nossas vitórias, por que ele nos odeia tanto? O primeiro motivo é que nós estamos no lugar aonde ele esteve. No lugar de adorador. Porque a gente adora a Deus da forma que ele adorava, mas se sente tão assim que tentou roubar o lugar de Deus e foi expulso do céu. Aí. Mas ele nos odeia por esse fato, a gente adorar a Deus e Deus adora ser adorado. Pois é, então o diabo, poxa, mas por que eu não fiz nada? Por quê? Porque você está no lugar dele. O lugar dele era de adorar a Deus. E nós estamos nesse lugar. Ele não teve a humildade para manter-se no lugar de adorador. Para permanecer naquele lugar. E por isso precisamos tomar esse cuidado, porque todo aquele que tomar a mesma atitude que o diabo tomou, vai receber a mesma paga que ele teve.
Então precisamos tomar o cuidado para não querermos ser as estrelas ou estarmos nos colocando no lugar de Deus. Vamos ler ainda Isaías 14, versículo 11. Isaías 14, versículo de número 11. Vamos ver aí, Pâmela, por favor. Aonde preparar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Vamos ler numa outra tradução da revista aí atualizada ou revista corrigida. Essa foi a tradução na linguagem de hoje que fala. Vamos ler numa outra tradução. Quem é que tem uma outra tradução aí, por favor? Já foi derribada no inferno a tua soberba, como são os teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Amém. Olha a alegoria que Isaías traz. Ou seja, para onde foi a sua soberba? Na linguagem de hoje está? Aonde está a sua vaidade? Você não se achava o tal? E agora? Para onde você foi? Está coberto de bicho. Isaías. Ou seja, o diabo ele nos detesta porque ele sai da condição de adorador mor, de príncipe da adoração, para ser coberto de bicho. Ou seja, ele perde aquela condição. Mas olha o que é que diz o Salmo 95, versículo 6. Salmos 95, versículo de número 612. Salmos 95, versículo de número 612. Já achamos? Amém? Vamos ver lá, Marcinho. Então, por favor. Isso. Adoremos e joelhemos diante do Senhor, em que nos criou. Amém. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha o que o salmista fala. Enquanto o diabo perde a condição, nós ganhamos a condição de adoradores. Então, o diabo te detesta porque você está no lugar de adorador. Lugar que ele perdeu. Lugar que ele declinou. Então agora, vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. E só isso já é um grande motivo. Você já percebeu que às vezes, quando você
tem determinadas lutas pelas quais você passa. Eu não quero aqui dizer que tudo é espiritual, não quero espiritualizar tudo, tá? Até porque, enfim, a nossa vida é terrena também. Mas você já percebeu que tem determinados momentos em que parece que você está chegando perto para alcançar a sua vitória, mas parece que começa um turbilhão de coisa, meio que do nada, meio que sem razão, meio que sem motivo. E as coisas se levantam e vão, aquele vento vai entrando e parece que você não entendeu bem. E é comum vir pessoas, às vezes, pedir orientação, o que fazer nessas horas, o que fazer nesses momentos. Porque, enfim, estava tudo bem. Mas quando ele ou ela resolveu se consertar, se colocar a vida no altar, colocar a sua vida diante de Deus, aí a gente começa a encontrar uma batalha que surge. Uma batalha espiritual. E que começa a surgir. A Bíblia vai definir isso como luz e trevas. Então começa a ter aquela adversidade. Mas por quê? Se eu estou me achegando a Deus, por quê? Porque você está no lugar que o diabo esteve e que perdeu. Os salmos que nós lemos, Salmo 92, versículo 1, bate o olho lá no versículo 1. Salmo 92, versículo 1. Fala aí, Ana Paula, pra gente. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é louvar ao Senhor. Bom é exaltar a Ele. Bom é adorar ao Senhor. Eu poderia ter buscado vários outros textos, mas eu busquei o livro de Salmos, principalmente porque o livro de Salmos é o homem falando para Deus, com Deus. É o homem orando, é o homem cantando, é o homem adorando no seu dia a dia. Primeiro motivo pelo qual o diabo tenta impedir a sua vitória é porque você adora a Deus. Ele adorava, agora você é quem adora. O segundo motivo pelo qual o diabo ele tenta nos parar é porque nós estamos no lugar dele. A Bíblia vai dizer que o diabo ele ficava ao lado de Deus. 1 Samuel 4, versículo 4. Abre lá, Lucas, para mim. Primeiro Samuel 4, versículo 4. Primeiro Samuel 4, 4. Chegou lá? Enviou todo o povo a Seló, e trouxeram de lá a arca do conselho do Senhor no deserto, que habita entre os querubins e dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que estavam ali com a arca do conselho de Deus. Amém. Nós vamos ver aqui que esta arca estava entre os querubins, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéia. Ali ficava a arca do concerto.
quando o diabo adorava a Deus, ele adorava, ele era o líder dos que adoravam ao Senhor. Ele habitava ali entre os querubins. Ele estava ali fazendo a adoração a Deus, comandando os anjos para que houvesse a adoração. Diz, a arca do concerto do Senhor dos Exércitos que habita entre os querubins. Ou seja, o diabo estava ali, esteve ali um dia. Lúcifer esteve ali um dia. Mas como nós vimos, Isaías falando, ele caiu. Saiu de lá, agora mora entre os bichos. E quem é que está lá agora? Nós estamos lá agora. A Bíblia vai dizer, achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então, quando eu me achego até Deus, eu me aproximo até Deus, eu busco a entrada dentro deste espaço divino, eu me coloco diante de Deus. Quando você dobra um joelho no seu quarto, com um coração sincero voltado para Deus, tenha certeza de uma coisa, você está perto de Deus. Quando você dobra o teu joelho dentro da igreja, com o teu coração voltado para Deus, tenha certeza de uma coisa, você está perto de Deus. Quando eu dou ouvidos à voz de Deus e busco andar nos seus caminhos, eu estou perto de Deus. Então, o segundo motivo para o diabo nos odiar tanto é que o lugar onde ele estava, você ocupou. Ele antes adorava, agora é você quem adora. Ele antes ocupava aquele lugar, agora é você que ocupa. Então é simples. Você imagina? Antes, ele que tinha a glória. Agora, é você quem recebe esta Entenda que existe uma questão lógica para que haja todo esse furor para com a igreja. Porque antes ele adorava, agora somos nós. Antes ele estava lá, agora somos nós que estamos. E um terceiro motivo. Nós temos a esperança da salvação. Ele não tem. O diabo guardava o caminho do Éden. Gênesis 3, versículo de número 24. Gênesis 3, 24.
Achou aí, Ellen? Achou? Leia aí pra gente. Os querubins ao horizonte do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Para guardar o quê? Você veja, e havendo lançado fora o homem, né? Gênesis 3 está tratando ali daquele assunto de Adão, Eva, aquela coisa toda. Pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Você veja que os querubins, que eram quem estavam assim sob as ordens de Lúcifer, estavam o quê? Guardando o quê? O caminho. O caminho do jardim do Éden. Vamos ver ainda Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Vamos lá, Pâmela. Lê aí nessa tua tradução aí. Eis a Babilônia, brilhante estrela da manhã. Você caiu lá do céu, você que dominava as nações, foi derribado no chão. Ele aí traduz como rei da Babilônia, né? Ó estrela da manhã. Babilônia, ela tem dentro da Bíblia, ela tem uma conotação espiritual muito forte, né? Então, é em função disso que está ali, não significa dizer que seja o rei, mas é digamos assim, a filosofia espiritual desse reinado. Né? Como caíste do céu, ou seja, ele está falando aí do diabo. Ó estrela da manhã, filha da alva, foste lançado por terra. Ou seja, o diabo estava lá, guardando o caminho da salvação, agora não está mais. Mas, a partir do momento em que ele não tem mais essa esperança da salvação, mas nós temos essa esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Leia aí, Ana Paula, pra gente. 5:8. 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da segurança e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A esperança da? Nós que somos do quê? Do dia. Paulo traz aqui uma figura, né, de linguagem. Por que dia? Por causa da luz, do dia. Mas qual é o oposto disso? Trevas, né? Ou seja, aí Paulo vai dizer, nós que somos do dia, nós que estamos na salvação, nós que conquistamos a salvação. Então, o terceiro motivo pelo qual o diabo tem
sede em nós, raiva de nós, e tenta impedir a nossa caminhada, é porque nós temos a esperança da salvação. Ele já perdeu essa esperança. Ele foi expulso. Pode falar. Dizer que a gente tem que ter certeza da salvação. Então, a gente nunca vai ter certeza, só a esperança, no caso. Não, a questão é, a partir do momento em que você tem esta certeza, o que é que vai te dar essa certeza da sua salvação, conforme aí esta mensagem que você ouviu? Porque o cristão, ele precisa estar convicto da sua salvação. Por que isso, pastor? Porque se eu não estiver convicto da minha salvação, é porque eu admito que os meus passos não estão de acordo com o que a Bíblia, assim, fala para eu caminhar. Se eu não tenho certeza da minha salvação, eu admito que a minha fé não é suficiente para isso. Eu duvido mais do que acredito. Se eu não tenho certeza da minha salvação, eu admito que eu não adoro a Deus. Então, quando o preletor busca essa ênfase, o crente tem que ter a certeza da sua salvação, é porque eu preciso adorar a Deus, eu preciso ter a minha fé em Deus cada vez mais crescente. Eu já falei aqui sobre essa questão de fé, né? Fé é algo crescente. Você começa com um grau de fé e você vai aumentando esse grau. Então eu preciso ter certeza dessa minha salvação. Esta certeza está estribada onde? Na presença do Espírito Santo na minha vida. Então, quando eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida, eu posso sim ter a certeza dessa minha salvação e ter mais firmeza nesta esperança que Tessalonicenses aí vem nos trazendo. Tessalonicenses 5. Porque se a gente for pegar em Efésios, capítulo de número 6, nós vamos encontrar Paulo também instruindo-nos para que nós mantenhamos a salvação em Deus. Tá? Ou seja, Paulo vem dizendo em Efésios, olha, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você tem que estar preparado para lutar contra as hostes da maldade. Contra quem? Contra o diabo. E por quê? Porque o diabo, nós vimos aqui 3 razões que o diabo tem para nos destruir. Nós adoramos a Deus e ele antes era ele quem adorava. Nós estamos no lugar onde ele esteve. E nós temos a esperança da salvação. E ele não. Então já são 3 grandes motivos pelos quais o diabo te odeia. São 3 razões que justiça seja feita, não é? São 3 motivos até lógicos e contundentes, né? Pode falar. Mas nesse caso aqui,
porquê da palavra esperança da salvação. Não entendendo. Por que a esperança? Porque esperança é uma coisa que a gente não tem. A gente tem esperança que vai acontecer, né? Assim. Sim. O que acontece é que, se você morrer hoje, saudade, pum, morreu. A sua vida espiritual, como está hoje, você tem a certeza de que você será salva? É essa esperança, é essa certeza que você precisa ter. Por quê? Por que a esperança? Porque se eu estou vivo, se eu ainda estou nesta parte da vida, neste lado da vida, que morte, na verdade, é uma passagem, né? É uma transferência ali. Mas se eu ainda estou nesta parte da vida, eu ainda posso me envolver com coisas ilícitas. A Bíblia vai nos dizer, aquele que está de pé, cuida, se guarda, para que você não caia. Para que você não venha perder esta presença do Espírito Santo. Nós vamos ver que, eu acho que é Lucas, haviam 2 homens que eram seguidores de Cristo. Estavam em Jerusalém. Viram Cristo ser crucificado. Aquilo fez com que eles perdessem a fé. E eles voltam para a sua cidadezinha, Emaús, e eles voltam caminhando e conversando, tristes, cabisbaixos com aquela situação. Poxa, mataram a nossa esperança. Cristo se aproxima deles. E por que é que eu digo que eles perderam essa esperança de salvação? Porque Cristo se aproximou dele. Eles eram seguidores de Jesus. E foi o próprio Jesus que se aproximou deles. Ora, era para que eles o reconhecessem. E eles não o reconheceram. Então, aquilo que tinha dentro deles, que os identificava espiritualmente, aquela semente, como diz a parábola de Jesus, né? Que recebemos uma semente, aquela semente foi embora. E é por isso que algumas pessoas na igreja entram, aceitam a Cristo, mas por alguns motivos diversos, deixam essa semente ir embora. Deixam essa semente sufocar. Perdem o elo de ligação. Entende? Perdem a esperança. Entendeu? Então, se você sai da sua casa, vem até a igreja e vem nesta fé, nesta vontade, olha, não tem por que você não ter certeza da sua salvação. É a esperança da salvação, aí vem a esperança. Eu estou vindo buscar adorar, eu estou na esperança de ter minha salvação. Isso, exatamente. Entendeu? Tá? Então, conforme a caminhada, é meu galardão nessa salvação. sim, o seu galardão, tá? Tua salvação veio antes, veio na tua fé, né? O justo pela sua fé viverá, ou seja, alcançará a sua salvação. Aí o seu galardão são todos os prêmios, presentes
que Deus lhe dará naquele grande dia. Pelo quê? Pelas obras que você construiu no Senhor. Entendeu? Pelas almas que você trouxe para Jesus, pelas pessoas que você ajudou a que elas se erguessem, enfim. E aí, por essas obras, você vai obtendo, então, o seu galardão. Entenderam isso? Ok? Tá? É importante, eu fiz questão de frisar isso, Rosana. Por quê? Porque outras religiões vão entender que através das suas obras você alcança a salvação, tá? Você alcança o espírito elevado. E aí não é isso. Não é? Exatamente. Tá? O galardão é que vem pelas suas obras. Ok? Gente, hoje nós vimos, né, 3 razões pelas quais o diabo, ele assim nos detesta, né? Porque nós adoramos melhor do que ele, porque nós estamos no lugar dele e porque nós temos a esperança da salvação e ele não tem. Amém? Por isso até que o crente é mais perseguido, então, né? Sem dúvida. A gente está ficando numa posição boa, então... Mas ele não é tudo, né, pastor? Não é só o cristão também. Sim, mas a questão é a questão de domínio, né? A quem ele domina, a quem há o domínio, entende? A quem ele tem o domínio e de quem ele não tem o domínio. Como eles falam, no final que eu cheguei, é que nós fazemos tudo o que ele fazia. Então, nele mesmo causa inveja da gente, porque nós somos semelhança do Senhor, ele já não é mais. Ele se deixa levar pelo espírito da inveja dentro dele, e por isso que aconteceu isso tudo. Isso aí. Ele vê a gente fazendo a obra e o carinho que Deus tem conosco, ele já não tem mais, é perdido. E conosco, não, mesmo a gente errando, o Senhor conhece. Não te interrompi, não. É só para a gente levantar, porque hoje a gente tem que cada um ir para os seus núcleos aí, né? Cada um ir para os seus núcleos para a gente já quase 9 horas, né? São 15 para as 9 e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos aqui te agradecer muitíssimo, Senhor meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa e bendizendo o teu nome. Vamos agora sair porque temos um encontro de oração e pedimos que o Senhor vá conosco, Senhor, e nos leve, nos guie, nos guarde, Senhor, no nome de Jesus. E que cada núcleo de oração, Senhor, possa ser uma bênção, Senhor, nas tuas mãos. Pai querido, Deus eterno, é o que desde já te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pastor, pode orar pelo dízimo dela? Sim, pode sim. Vem cá. Mais alguém, gente, trouxe o dízimo hoje? Não? Vamos orar aqui. Senhor, meu Pai, eterno Deus, eu quero pedir, Senhor, a tua graça sobre a vida, Senhor, do Edissandro, da Maída, Senhor, que assim trouxeram à tua casa o seu dízimo. Senhor, abençoe, Senhor, a vida financeira deles. Abençoe, Senhor, de maneira que eles conquistem o que merecem e o que o Senhor, assim, tem reservado para eles. Que nenhuma artimanha do mal consiga, Senhor, contê-los. Pai querido, é o que desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Agora sim, recebamos a bênção apostólica. Que a paz de Deus, igreja, Amém. Que a graça e a comunhão com o Santo Espírito esteja presente na vida de todo aquele que aguarda a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja recebendo, diga amém. Quinta-feira que puder trazer um agasalho, que aproveitar que
aqui, que Deus colocou no coração do irmão Iago, e ele pediu uma ajuda da gente arrecadar agasalho nas ruas. Ele falou que já falou com o pastor, só que também tem outras coisas para falar com o pastor. Então, primeiramente, quem puder trazer o agasalho, tá? Aí a gente vai